Olá, caros alunos, eu sou o professor Alex e estarei acompanhando vocês nesse momento nas nossas aulas de Sociologia, principalmente no que diz respeito ao estudo da estrutura e a nossa organização social. Sociologia é essa questão de você entender e estudar a sociedade. Lembrando que quando a gente fala de sociologia ou sociedade, nós nos referimos não ao Estado, um local, mas justamente ao fato de nós estarmos mexendo e trabalhando com os próprios seres humanos. A sociedade é composta de seres humanos, ela se forma através de seres humanos, é por isso que o estudo da sociologia está sempre associado também ao estudo do ser humano. E nessa aula de modo mais especial, nós estaremos aí olhando de modo mais aprimorado, de modo mais específico, para o conceito de estrutura social, entender o que é a sociedade, essa estrutura que forma a sociedade, e também as suas principais características, bem como alguns conceitos que são importantes para a nossa vida social. Pois bem, vejamos, a gente pode partir de duas perguntas básicas que todo o estudo sociológico pode fazer para iniciar. Fazemos parte de uma sociedade? E nesse momento você com certeza me dirá sim. Sim, professor, eu faço parte de uma sociedade. Agora, a grande questão que nós temos para resolver é quais são os critérios que nós utilizamos para nos definir como membros de uma sociedade. É muito fácil a gente intuir que nós fazemos parte dessa ou daquela sociedade, nós nos situamos historicamente em determinada sociedade, nós caracterizamos a nossa sociedade, nós dizemos os estilos, os aspectos que tem a nossa sociedade, nós nos vemos como pessoas integrais à nossa sociedade. Agora a questão muito importante, mais talvez que tem uma importância maior, é quais critérios você usou para se ver como membro da sociedade. Então a gente pode partir daqui. Primeiro ponto importantíssimo que nós devemos ter bastante em mente é que sociedade não se refere, não é mera reunião de pessoas. Não, nós não temos uma sociedade simplesmente pelo fato para a sociologia, pelo fato de várias pessoas estarem reunidas. Imagina agora, eu trouxe o exemplo para vocês de um relógio. Imagina que você tem um relógio desmontado em sua mão. E eu te pergunto, você tem um relógio? Você pode me dizer sim, ao mesmo tempo você pode me dizer não. No fundo, se você parar para pensar, não, você não tem um relógio. Você tem várias peças que compõem o relógio. Você tem peças que pertencem ao relógio, mas infelizmente você não tem um relógio. Quando você tem um relógio? Na medida em que essas peças, cada uma cumpre a sua função no relógio e o relógio começa a funcionar. O mesmo ocorre com esse nosso conceito de sociedade, com essa ideia de estrutura social. Não são um conjunto de pessoas, mas são pessoas que desempenham as suas funções. A organização de pessoas significa que não é porque nós estamos no mesmo espaço que nós temos uma organização. Se você para pensar, 6 pessoas reunidas em uma praça não compõem uma organização. São pessoas diferentes, com suas individualidades. Agora, a partir do momento em que elas se reúnem em prol de um objetivo comum, vestem uniformes, vão para uma quadra, pegam uma bola e tentam acertar a cesta, opa, aí eu já tenho uma estrutura bem organizada de pessoas. A nossa sociedade, ela funciona nesse sentido. Nós temos uma reunião de pessoas sim, mas que cada um cumpra com sua função. Lembre sempre do exemplo do relógio, dessas peças disformes e soltas. Nós temos uma sociedade onde existe a reciprocidade. Nós nos relacionamos. Para que você pudesse tomar o seu café da manhã, para que você pudesse ter o seu almoço ou o seu jantar, você precisou das pessoas. Você precisou da funcionária, você precisou da sua mãe que fizesse, você precisou do dono do mercado que colocasse os mantimentos à disposição. Ou seja, nós temos uma relação recíproca. O conceito de estar sozinho, olha só que coisa interessante. O estar sozinho exige a existência de outras pessoas. Você só se vê como um ser sozinho porque existe o outro que pode te deixar sozinho. Ou seja, essa nossa necessidade de outras pessoas, essa relação recíproca, ela acontece. Todos nós temos papéis, nós temos funções na nossa sociedade. Imagina, olha para a tua escola, quantas funções não tem?
Quantas pessoas desempenham a sua função? E quando essas pessoas começam a desempenhar a sua função, cumprir o seu papel, você tem sim uma estrutura bem organizada. É o professor que entra na sala e dá aula, é o aluno que entra na sala e aprende, é o porteiro que abre os portões da nossa escola, é o diretor que organiza o ano de nossa escola, são os gestores, o administrativo. Essa organização escolar, ela provém de relação, ela provém de um papel, de uma função que a gente tem, ela provém de uma finalidade específica que se tem, ela provém de uma organização. E todos nós, enquanto seres humanos, estamos conectados. Existe uma conexão muito grande entre nós. E dentro dessa sociedade, dentro dessa estrutura social, que, como eu falo, não é apenas estar reunidos, surgem também leis, regras, direitos, deveres e limites. Tudo isso compõe o que nós hoje denominamos de sociedade. Ou seja, primeiro pressuposto que a gente precisa ter para entender a estrutura social, compreender o que é a sociedade, sair dessa visão equivocada, que é só um conjunto de pessoas no mesmo espaço. Não, não é. É quando cada uma cumpre com sua função específica, quando nós nos relacionamos, quando cada um cumpre o seu papel e, sobretudo, essa questão de organização. É claro que a definição enquanto grupo de pessoas que dividem o mesmo território, que tem uma identidade própria, que tem uma cultura, que tem uma relação social, ela não é errônea, mas ela não traduz a totalidade do que uma sociedade seja. Numa sociedade, nós temos pessoas lutando pela sobrevivência diariamente. É o pai, é a mãe que saem de suas casas e vão para o trabalho. É o professor que dá aula. É você que luta pelo seu estudo, pelos seus direitos, pela sua nota. Ou seja, são pessoas que todos os dias lutam pela sobrevivência, lutam pela sua existência. Outra questão importante, a sociedade, a vida em sociedade, ela vai além do tempo e a vida dos seus membros. Hoje nós falamos da sociedade egípcia, da sociedade romana, da sociedade grega, dos antigos. Isso significa que o conceito de sociedade não morre quando uma cultura deixa de existir. O conceito de sociedade não morre quando as pessoas que faziam parte daquela cultura ou daquela sociedade, elas desaparecem. Outra questão importante dentro de uma sociedade, o interesse do todo. Se preocupar com o todo, sair do egoísmo, recorrer à sociedade tende a buscar o benefício de todas as pessoas. Isso também é sociedade. E é claro, tarefas e atividades divididas. Na nossa escola nós temos tarefas bem específicas e que precisam ser cumpridas. Seja aquela que limpa a nossa sala, seja o professor que dá aula, seja você que estuda, repare que nós temos tarefas e atividades muito bem divididas, e na medida em que nós cumprimos as nossas tarefas e as nossas atividades, a gente vai se organizando, a gente vai se colocando diante do que nós denominamos de sociedade. Conceito importantíssimo também para o estudo sociológico, para o estudo da sociologia, e para que você possa se entender enquanto pessoa existente dentro de uma sociedade, é o conceito de cidadania. Cidadania significa que você faz parte de um Estado, que você faz parte de uma cultura, que você faz parte de uma sociedade. E pelo fato de fazer parte dessa sociedade, você tem direitos, obrigações, deveres assegurados. Quer saber um pouquinho mais dos seus direitos, dos seus deveres, daquilo que lhe é próprio enquanto cidadão? Olhe para a nossa Constituição, um livro que muitas vezes é pouco revisto. Eu acredito que todo cidadão brasileiro deveria ter um exemplar em sua casa. E ele é de acesso facilitado, a gente encontra a nossa Constituição dentro dos ambientes virtuais. O processo de cidadania, o que é o ser cidadão? Então, além de ter direitos e obrigações assegurados pela lei, que no nosso caso é a nossa Constituição, é a luta pela conquista dos nossos direitos. Quando você luta por aquilo que te é justo, quando você luta por aquilo que é assegurado pela lei da nossa Constituição, você está sendo cidadão. Quando você luta pelo bem-estar de uma sociedade, você está sendo cidadão. Quando você luta por uma sociedade mais justa, mais digna e menos corrupta, você está exercitando a sua cidadania. E aqui eu gostaria de fazer uma colocação sobre pessoas apátridas, pessoas
que existem, mas não têm a sua cidadania garantida. São várias no nosso mundo. Ou seja, são pessoas que são desprovidas de direitos que nos são fundamentais, de direitos assegurados pelas próprias constituições, o estudo, o trabalho, a vida digna, a alimentação, a moradia. Ou seja, é algo que nós ainda temos na nossa sociedade, essa ausência de cidadania para algumas pessoas. Outro conceito importante é o de sociedade civil. Então nós já passamos pela estrutura social, pela ideia de cidadania, e também a gente precisa separar essa ideia de sociedade civil. O que é uma sociedade civil? É quando os próprios cidadãos tomam decisões autônomas e voluntárias a partir deles próprios. Ou seja, existe uma dependência do Estado. Alguns exemplos são importantes, são os atos, são as ONGs, são os sindicatos, as pastorais intituladas religiosas, as pastorais que provêm de uma fundamentação religiosa. Eu gostaria de lembrar também aquela ideia de que ocorreu há alguns anos no nosso país, quando a tomada das escolas. Aqui eu tenho uma sociedade civil ativa, uma sociedade civil que luta pelos seus direitos e que é um movimento independente do poder público, é um movimento independente do próprio poder de Estado. Ou seja, é uma força social que todos nós temos e que nós podemos mobilizar. E nessa ideia de mobilizar essa força social que nós temos, nós lutamos por alguns direitos que nos são fundamentais. Vejamos a Pastoral da Criança. É um movimento que acabou ocorrendo no país todo, um movimento estimulado pela própria Igreja Católica, e é um movimento que lutou pela vida digna das crianças. Num mundo em que a taxa de mortalidade, numa sociedade em que a taxa de mortalidade era enorme, exorbitante, algumas pessoas autônomas, voluntárias, sem auxílio do poder público, se propõem a visitar comunidades fornecendo informação, fornecendo pistas de uma alimentação moderada, e que isso gerou uma sociedade social viva e mobilizada. Nós temos também a ideia das ONGs, essas organizações, organização não governamental, ou seja, que não tem ligação com o governo, que lutam por direitos, e nós temos as ONGs da natureza, nós temos as ONGs humanas, a ideia de lutar pelos direitos sociais dos negros, das mulheres, os sindicatos. Então, percebam que essa força social mobilizada, ela também faz parte da sociedade civil. O que nós podemos entender? A sociedade é muito mais do que um mero acúmulo de seres humanos. Eu digo que a sociedade ela é viva, ela traz dentro de si uma herança genética de vida, ela é algo que acontece, ela é algo que tem vida, que tem sentido, que tem respiração e que sobrevive aos tempos. Ou seja, essas ideias de sociedade, os conceitos de sociedade, eles são importantes para que você possa rever a você mesmo, a sociedade em que você vive, o ambiente que você deseja para o seu futuro. Ou seja, o que você quer da vida? E ao mesmo tempo em que você pergunta o que você quer da vida, você logo já se denota que as tuas escolhas podem sim interferir na vida do todo, na vida da sociedade. Queria deixar para vocês aqui as atividades de casa da página 1, o 1, o 2, o 3 e o 4, as atividades 1, 2, 3 e 4 da página 44. Procurem fazer esses exercícios de modo reflexivo, revisar a matéria, entender os conceitos que a gente acabou de passar, reveja a aula, reforce o seu conhecimento para que você possa realmente se entender como parte da sociedade. Mais do que estudar a sociedade, mais do que assimilar conhecimento, mais do que adequar conhecimento, a perspectiva da sociologia é justamente criar seres humanos que tenham práticas sociais ativas e que busquem uma sociedade melhor para si mesmo e para os outros. Eu agradeço. Até a próxima.